Olá, caros membros da BSGI. Neste vídeo, vamos falar sobre a fé, prática e estudo, que consta no capítulo 4 da apostila Os Fundamentos do Budismo Nichiren para a Nova Era do Kosen-Rufu Mundial, volume 1, na página 40. É um dos princípios essenciais do budismo de Nichiren Daishonin. É a prática que visa a transformação da própria vida. Fé corresponde a acreditar no budismo de Nichiren Daishonin, a lei correta dos últimos dias da lei, ou seja, acreditar no supremo objeto de devoção, o Gohonzon. A prática seria aplicar os ensinamentos budistas na vida diária. São as ações concretas para transformar a vida. E o estudo é a busca pelos ensinamentos budistas de forma a obter uma diretriz para a prática correta. Ele sustenta a prática e fortalece ainda mais a fé. Se carecer de qualquer um desses 3 itens, o exercício budista deixará de ser uma prática correta. No escrito O Verdadeiro Aspecto de Todos os Fenômenos, Nichiren Daishonin elucida sobre esse princípio. Ele afirma: creia no Gohonzon, o supremo objeto de devoção de todo o Jambudvipa. Fortaleça ainda mais sua fé e receba a proteção de Shakyamuni, de muitos tesouros e dos Budas das 10 direções. Empenhe-se nos 2 caminhos da prática e do estudo. Sem prática e estudo, não pode haver budismo. Deve não só perseverar, como também ensinar aos outros. Tanto a prática como o estudo surgem da fé. Empregue o máximo de sua capacidade ao ensinar os outros, mesmo que seja uma única sentença ou frase. Dessa forma, por meio da fé, é que podemos evidenciar na própria vida a sabedoria e a condição iluminada do Buda e compreender toda a verdade dos princípios de vida expostos no budismo. Mesmo o mais sábio dos discípulos de Shakyamuni foi capaz de manifestar o estado de Buda através da fé. Trata-se do princípio de obter acesso por meio da fé. Nichiren Daishonin, o Buda dos últimos dias da lei, materializou na Myoho Renge-kyo, a lei fundamental do universo, para a qual ele próprio despertou na forma de Gohonzon. Em outras palavras, o Gohonzon é objeto de devoção no qual Daishonin escreveu o seu próprio estado de vida do Buda em prol de todas as pessoas dos últimos dias da lei. Portanto, o ponto fundamental da prática do budismo de Nichiren Daishonin está em acreditar profundamente que este Gohonzon é objeto de devoção para manifestar o estado de Buda em nossas vidas. Quando nos dedicamos intensamente na recitação do Daimoku com fé no Gohonzon, podemos manifestar os benefícios da lei mística e consolidar a condição de Buda em nossa vida. Com relação à prática, há 2 aspectos, individual e altruística. A falta de qualquer um desses 2 aspectos não conduz a uma prática completa. A prática individual refere-se ao exercício budista, visando a conquista dos benefícios da lei para si mesmo. E a prática altruística corresponde à ação de ensinar o budismo às outras pessoas, para elas obterem benefícios. É importante destacar a seguinte afirmação de Nichiren Daishonin: entretanto, agora, nos últimos dias da lei, e o Daimoku que eu Nichiren recito é diferente daqueles das eras anteriores. Esse Nam-myoho Renge-kyo inclui tanto a prática individual como a altruística. Nos últimos dias da lei, portanto, somente podemos atingir a iluminação quando realizamos tanto a prática individual, que objetiva atingir o seu estado de Buda, como a prática altruística, de ensinar e conduzir outras pessoas à felicidade. Os 2 fazem parte da prática do Nam-myoho Renge-kyo, a lei fundamental para se tornar Buda. De forma concreta, a prática individual é composta pela recitação do Gongyo e do Daimoku, e a prática altruística pelo Shakubuku e a propagação dos ensinamentos,
As diversas atividades da SG em prol do Kosen-Rufu também são exercícios que correspondem à prática altruística. Portanto, Gongyo e propagação dos ensinamentos são ações para a transformação da vida. Daishonin faz uma analogia da prática do Gongyo ao ato de polir o espelho numa seguinte passagem do escrito. Tal situação se assemelha a um espelho embaçado, que brilhará como uma joia quando for polido. A mente que se encontra encoberta pela ilusão da escuridão inata da vida é como um espelho embaçado, mas, ao ser polida, tornar-se-á como um espelho límpido que refletirá a natureza essencial dos fenômenos e da realidade. Manifeste profunda fé, polindo o seu espelho dia e noite. Como deve poli-lo? Não há outra forma senão recitar o Nam-myoho Renge-kyo. Nessa analogia, o espelho é o mesmo, antes e depois de ser polido, não havendo troca de objeto. O espelho não se transforma em algo distinto, mas sua funcionalidade muda totalmente. Da mesma forma, nós também, quando mantemos a continuidade do Gongyo diário, forjamos e polimos nossa própria vida, transformando totalmente a sua funcionalidade. Em relação à propagação dos ensinamentos, Nichiren Daishonin cita no escrito o verdadeiro aspecto de todos os fenômenos. Deve não só perseverar, como também ensinar aos outros. Empregue o máximo de sua capacidade ao ensinar aos outros, mesmo que seja uma única sentença ou frase. E na carta para Jakunichibo, Daishonin afirma: por esse motivo, aqueles que se tornarem discípulos e seguidores leigos de Nichiren deveriam compreender os profundos laços kármicos que compartilham com ele e propagar o Sutra do Lótus da mesma maneira que ele faz. Essa frase é um direcionamento de como devemos praticar para atingir a iluminação. Nichiren Daishonin, com o seu próprio exemplo, nos ensina a importância de não apenas recitar o Gongyo para a transformação da nossa condição de vida, mas também apresentar, mesmo que seja uma única sentença ou frase sobre o budismo para as pessoas à nossa volta. Só assim podemos manifestar o estado de Buda e conquistar a verdadeira felicidade. O estudo refere-se ao estudo dos ensinamentos budistas, buscando o correto aprendizado dos princípios do budismo. Tem como base a leitura do Gosho deixado por Nichiren Daishonin. Sem o estudo do budismo, corre-se o risco de fazer interpretações com base no próprio pensamento, ou ser enganado por pessoas que expõem ensinamentos errôneos. Sem dúvida, a base do estudo do budismo é a fé. Nichiren Daishonin esclarece: tanto a prática como o estudo surgem da fé. O segundo presidente da Soka Gakkai, Josei Toda, afirmou: a fé busca a razão, e a razão aprofunda a fé. Portanto, o objetivo do estudo e da compreensão do budismo é aprofundar a fé. Nichiren Daishonin conclama a todos que leiam repetidas vezes seus escritos, como se percebe na seguinte frase: peça a ele que leia esta carta várias vezes e ouça atentamente. Para seus discípulos que lhe perguntavam sobre os princípios do budismo, eles sempre os elogiavam, por manifestar um espírito de procura. Nikko Shonin também recomenda o estudo do budismo em seus 26 artigos de advertência, quando afirma: gravando o Gosho profundamente em sua vida. E aqueles de aprendizado insuficiente, que buscam somente a fama e a fortuna, não se enquadram como seguidores desta correnteza. Concluo este tema desejando que, através dos estudos, possam seguir o correto aprendizado dos princípios do budismo, aprofundando ainda mais a fé e desenvolver uma verdadeira prática. Bom estudo e boa sorte a todos!